é deixar de ser protestante. E muitos desses teólogos, pastores que têm se tornado católicos, eles têm dito isso, que eles começaram a estudar a história da igreja e se tornaram católicos. Um dia, se você quiser me convidar aqui de novo, eu poderia vir falar sobre o protestantismo, porque o protestantismo também tem história. O problema é que a gente usa a teoria do fosso e não deve ser usado. A gente também tem que buscar na patrística, sabia disso? Nós também. Quando você estuda Calvino, você estuda Lutero, por exemplo, você pega as Institutas de Calvino, que é uma coisa linda ali. Você não vê nenhuma vez Calvino falando, por exemplo, nem Lutero, falando, ó, você tem que mudar o coração, você tem que aceitar Jesus, ser uma nova criatura. Sabe como que era para Calvino e para Lutero ser uma nova criatura? Era se batizar. Era através do batismo. Ou seja, na cabeça, tanto que depois Lutero e Calvino teve um problema. Entendeu? Porque Lutero acreditava que a Eucaristia era realmente o corpo de Cristo e Calvino estava dizendo que era um símbolo. Ou seja, Lutero, na realidade, ele bebia dos pais da igreja. A sua teologia está encharcada dos pais da igreja. Calvino também. Então não tem como hoje, eu como um pastor protestante, ignorar toda a história, toda a patrística e dizer que foi Constantino que fundou a igreja católica e que mudou. Não é verdade. Entendeu? A patrística, se você pega um Eusébio da Cesareia e começa a ler história eclesiástica, você vai ver muitas coisas disso. Entende? Então nós, como protestantes, eu acho assim, a gente tem muitos argumentos favoráveis, valiosos, bíblicos, históricos. Então eu acho que a gente tem que discutir no mesmo nível, né? Então, hoje eu não quero dar os argumentos aqui porque continuo ainda sendo pastor. Talvez um dia, né? Diante de tudo isso que eu estou falando aqui. Mas não sei se... Mas assim, ó, vamos lá. Então, aqui na sequência... Então, assim, deixa eu estar entendendo aqui para seguir. Então, quando eu olho a igreja evangélica como um todo, nós protestantes, a gente vê que existem muitas diferenças. E a gente debate muito um com o outro. Por exemplo, numa determinada igreja tem falar em línguas. A outra diz, não, isso é do diabo. Outra igreja tem a teologia da prosperidade. A outra fala, não, isso é de Satanás. Essa disputa que a gente tem interna entre os evangélicos é que acaba causando essas rupturas nas pessoas. Porque eu vou te falar assim, você acha uma igreja evangélica sozinho, você se complica. Porque você olha, é uma Babilônia mesmo. Você acha que essa é a dificuldade que a gente tem hoje como evangélico, que acaba atraindo as pessoas, então, uma volta ao catolicismo? Não, esse é só um fator, esse é só o fator psicológico. Um fator psicológico. Tem o fator histórico, social, por exemplo, a história da Igreja Católica. Mas retorno... esse seria mais com os intelectuais, eu não estou dizendo assim, estou falando mais se pega assim a massa, o povo. Que o geral não está estudando a patrística. Não, então, mas é por isso que eu estou dizendo que hoje eu estava falando mais desse campo de intelectuais ou de pessoas, porque se você pegar um evangélico que ele não tenha contato, olha só, ele não tenha contato com a história da igreja e que ele não tenha contato com a graça tangível, que são os sacramentos, ele não vai entender que é o catolicismo, então ele nunca vai ser católico. Entende? Porque assim, ele não sente, ele não consegue sentir falta, por exemplo, o católico, o evangélico, quando ele se torna católico, se torna tangível a graça. Vou te dar um exemplo. Eu vou lá na missa e pego a Eucaristia e tomo a Eucaristia. Ali, para mim, eu sinto que eu estou recebendo o corpo de Cristo. Então, para mim, isso é uma graça. Eu me torno um invólucro. Entende? Então, eu estou sentindo. Por exemplo, quando eu vou casar, o casamento é um sacramento, é inviolável. Então, eu estou lá, o padre. Então, se eu estudo isso como um meio de graça, isso vai fazer com que eu fique mais atento à adoração. Então, por isso que alguém que não estuda o que é o sacramento, a Eucaristia, ele vai ter muita dificuldade. Porque só o fator psicológico, ele deixa de ir na igreja. Ah, tá cheio de confusão lá na igreja, eu não vou mais na igreja, acabou. Ele fica em casa, ele não precisa pagar dízimo. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.